Olá a todos os seguidores do Imunolog. Meu nome é Guilherme Aque, sou aluno de Iniciação Científica da Maria Fernanda, no Departamento de Imunobiologia da UF. A gente está fazendo esse vídeo para explicar um pouco como é o funcionamento, as principais diferenças, os principais tipos dos testes para coronavírus. Nós temos visto nos noticiários e nos jornais que principalmente a Coreia do Sul e a Alemanha, como eu mostro aqui nessas manchetes, têm se destacado na luta contra o coronavírus por realizar a testagem em massa aliada à quarentena. E por que isso acontece? Porque a partir do momento que você consegue realizar o maior número de testes possíveis na população, você consegue identificar aquelas pessoas que estão infectadas com o vírus, mesmo que elas não estejam apresentando nenhum sintoma, e então você consegue isolar essas pessoas para evitar que a disseminação do vírus aconteça. Então, o Brasil também está correndo atrás do maior número de testes possível para realizar aqui na nossa população. Sendo assim, nós temos os dois principais tipos de teste, que é o teste molecular, também chamado de RT-PCR, e o teste sorológico. O teste molecular tem sido o diagnóstico padrão para o coronavírus. É aquele que tem sido aplicado principalmente naquelas pessoas que estão em estado mais grave, já internadas no hospital. E aí ele serve para detectar se a pessoa está infectada mesmo pelo novo coronavírus e após um tempo, se ela já está recuperada. E o teste sorológico é aquele que também tem sido chamado de teste rápido, que ele serve para ver se a pessoa está infectada com o coronavírus, detecta a presença de anticorpos contra o coronavírus, e se ela está numa fase inicial ou mais tardia da infecção. O RT-PCR quer dizer reação em cadeia da polimerase por transcriptase reversa, e é um procedimento muito utilizado na metodologia científica. E como isso ocorre? O material genético do vírus é coletado e ele é amplificado, ou seja, são geradas milhares e milhares de cópias a partir de um mesmo pedaço de RNA do vírus. E isso ocorre através de ciclos de aquecimento e resfriamento. E aí, como mostra aqui na imagem, a cada ciclo vai aumentando exponencialmente esse número de cópias daquele pedaço do material genético do vírus. E como esse teste é feito? É realizada a coleta da amostra, onde um swab é inserido na narina ou na faringe da pessoa. E o que é esse swab? Nada mais é do que um cotonete. É uma haste plástica com algodão na ponta, para que aí ele possa absorver secreções que podem conter ou não o vírus. Em seguida, é realizada a extração do RNA, ou seja, aquela amostra que foi coletada passa por um processo onde vai ficar somente o RNA purificado do vírus, ou seja, o material genético do vírus. Então esse RNA purificado vai ser transcrito reversamente para DNA, ou seja, o RNA vai ser transformado em DNA, e então vai passar por aqueles ciclos de resfriamento e aquecimento, como eu falei anteriormente, onde vai ocorrer a amplificação, ou seja, ele vai ser multiplicado em milhares e milhares de cópias. Então, a partir dessa amplificação, ou seja, da produção dessas milhares de cópias, é possível identificar através de uma análise se aquele paciente é positivo ou negativo, ou seja, se é detectada a presença do vírus naquele indivíduo ou não. Sendo assim, como eu falei, o RT-PCR serve para detectar a presença do vírus no paciente e ele leva de 4 a 8 horas para ficar pronto. Porém, como nesse período está tendo uma demanda muito alta, em alguns estados do Brasil o que tem acontecido é que tem se levado dias e mais dias para que esses testes fiquem prontos. E aí entram também algumas outras questões. Para realizar esse teste, é necessário um laboratório equipado, então ele não pode ser feito em qualquer lugar. E além disso, é preciso que tenham profissionais minimamente treinados para poder realizar e alguns equipamentos e reagentes que são caros. E ainda esse teste tem uma alta taxa de falsos negativos. O que são falsos negativos? É quando a pessoa realiza um teste, esse teste dá negativo, mas na verdade ela está infectada com o vírus. E por que esses falsos negativos ocorrem? Geralmente por variação ou algum erro no momento da coleta, ou então esses pacientes estão com uma baixa carga viral, que aí pode ser por estar no início ainda da infecção, ou por já estar num estágio mais tardio. Ou seja, esse teste é ideal para ser realizado naqueles pacientes que estão exatamente no auge da infecção. E agora a gente vai explicar um pouquinho sobre o teste sorológico. O teste sorológico também é chamado de teste rápido, e ele tem sido utilizado para ser testado nos profissionais da saúde ou de outros serviços essenciais que estejam doentes, para saber se eles estão infectados de fato com o novo coronavírus ou se é outra doença, e então eles podem já voltar ao trabalho ou se eles precisam ficar mais um tempo em isolamento. Esse teste, então,
ocorre por uma imunocromatografia de fluxo lateral. E o que é isso? Esse mecanismo nada mais é do que aquele mesmo dos testes de gravidez que são vendidos em farmácia. Essa imunocromatografia de fluxo lateral serve para avaliar a presença de algum marcador. No caso do teste de gravidez, é do hormônio HCG, que a mulher produz durante a gestação. No nosso caso, do teste do Covid-19, serve para avaliar a presença de anticorpos contra o novo coronavírus. E o que são esses anticorpos? São moléculas que o nosso organismo produz quando o nosso corpo reconhece algum agente invasor, alguma substância estranha. E aqui os nossos testes estão sendo produzidos para serem testados para 2 anticorpos. Como mostra aqui nessa imagem, tem a linha C, que é a linha do controle. Essa linha sempre precisa ser marcada para que esse teste possa ser válido. A linha G e a linha M. O que são esses G e M? Esses G e M são 2 tipos de anticorpos. A imunoglobulina G e a imunoglobulina M. Embaixo, essa marca vermelha é onde é colocada a amostra. E quais as principais diferenças entre esses 2 tipos de anticorpos? A imunoglobulina M ela já pode ser detectada entre 3 a 6 dias depois do início da infecção. E ela diminui após 2 semanas. Ou seja, ela demonstra que aquela pessoa teve uma recente exposição ao vírus. Já a imunoglobulina G ela é detectada após 8 dias. Ou seja, ela demonstra que essa exposição ao vírus já teve algum tempo. E por que ela só aparece depois? É porque ela está ligada à memória imunológica, ou seja, ela é produzida para que caso o nosso corpo venha ter contato novamente com aquele vírus, ele se lembre que ele já foi exposto a ele anteriormente. E como é feito esse teste? É realizada a coleta da amostra, que vai ser uma gota de sangue, geralmente, tirada a partir do dedo da pessoa, como é feito o teste de glicose. Em seguida, essa amostra vai ser incubada no teste. E aí, por capilaridade, essa amostra vai realizar um fluxo no teste, ou seja, ele vai desse ponto S, subindo até que chegue à linha de controle, que é a linha C, lá em cima. Na etapa seguinte, o que acontece? Já no teste, vem um conjugado de antígeno do Covid-19 com ouro. E então, se o nosso corpo tiver produzido anticorpos contra o coronavírus, os nossos anticorpos vão entrar em contato com esse conjugado de antígeno do Covid-19 e realizar um reconhecimento, ou seja, os nossos anticorpos vão se ligar a esse antígeno, formando um complexo anticorpo-antígeno. Esse complexo anticorpo-antígeno vai ser detectado por um anticorpo contra anticorpos humanos, ou seja, ao passar na linha teste, vão ter anticorpos que reconhecem anticorpos humanos e aí vão se ligar então, esse complexo anticorpo-antígeno ao esse anticorpo que vai estar imobilizado ali na linha T. E então vai marcar a linha do teste, informando que, sim, aquela pessoa possui os anticorpos contra o coronavírus. E como eu falei, é necessário que a linha do controle esteja marcada também para mostrar que aquele teste foi válido, ou seja, que a capilaridade funcionou, enfim, que aquele teste está ok. Então, já vem no teste um conjugado de anticorpo ouro de coelho, e na linha C de controle ficam imobilizados ali anticorpos contra anticorpos de coelho. Então esse conjugado coelho-ouro se liga a esses anticorpos que estão imobilizados e assim marcam a linha ali do controle. Por fim, o resultado, que consegue ser facilmente interpretado. No caso do positivo, vai ter uma linha marcando o controle, obviamente, e os anticorpos, seja ele a imunoglobulina M e a imunoglobulina G. No caso negativo, não vai estar marcando nenhuma das imunoglobulinas, somente o controle. E aqui na imagem ele mostra os casos inválidos, que é quando o controle não é marcado. E aí algumas características desse teste sorológico. Ele detecta então se a pessoa teve contato e desenvolveu os anticorpos contra o vírus. E através da diferença das imunoglobulinas G e M, como falei anteriormente, é possível identificar se a pessoa está no estágio inicial da infecção ou numa fase já mais tardia. Eles levam 15 minutos para ficar pronto e ele é bem fácil de aplicar, porque ele exige pouca mão de obra e o modo de coleta, da amostra, do sangue, é muito simples. E isso também possibilita que ele possa ser feito em qualquer lugar, já que ele não exige um laboratório especializado, diferentemente do RT-PCR. Essas características possibilitam que esse teste possa ser utilizado para diminuir a subnotificação de casos assintomáticos. E ele também possui um menor número de falsos negativos, que geralmente esses falsos negativos são devido a um baixo índice de anticorpos daquela pessoa.
ou seja, aquela pessoa por alguma deficiência produz um baixo número de anticorpos. Então nós ficamos por aqui, espero que tenham gostado. Caso tenham alguma dúvida, podem mandar aqui nas nossas redes sociais para que a gente possa responder. E eu deixo aqui os nossos contatos das nossas redes sociais para que vocês possam seguir, divulgar, comentar, compartilhar. Porque em tempos onde têm sido difundidas tantas fake news, é importante nós termos fontes confiáveis para que a gente possa falar, discutir e debater ciência. Agradeço a todos vocês que acompanharam e não se esqueçam de curtir, divulgar e compartilhar o Imunologue. Obrigado!